Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para nós fazermos a quarta lição desse trimestre, do dia 24/7 de 2024. E hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante, o encontro de Ruth com Boaz. É um tema bastante curioso porque nós vamos perceber o cuidado de Deus em todos os sentidos para que esse encontro acontecesse. Vamos ao entendimento. O textuário diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão. Do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática vai dizer assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. E nós vamos perceber que o textuário, a leitura bíblica que nós vamos estar fazendo, que se encontra no capítulo de número 2, do verso 1 ao 4 e depois o versículo 11, 12 e 14. Vamos para a leitura? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes ele: o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse: bem se contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha que interessante quando nós observamos o cuidado de Deus na vida de Ruth, fazendo com que a escolha dela seguir alguns segadores viesse cair exatamente no campo de Boaz, onde nós temos ali o remidor de Ruth, que nós vamos ver nas lições futuras e nos textos seguintes. Então perceba que é muito importante nós que servimos ao Senhor sermos fiéis em tudo quanto Ele coloca em nossas mãos, mesmo que o trabalho seja penoso, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que venha fazer com que a gente sofra algumas aflições. No entanto, a verdadeira recompensa vem de Deus. E a Bíblia diz isso: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Vamos para a introdução. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Neste, um novo personagem entra em cena: Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus dá providência e recompensa os que se doam a bons relacionamentos. O tópico número 1, Boaz, o remidor. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. O termo Goel
e Levi. Perceba então que Boaz, ele cumpria os requisitos para que pudesse remir Ruth, embora havia um parente mais próximo ali, né, mais chegado. Porém, a fidelidade de Boaz para com Deus, a fidelidade de Boaz para com Ruth, mostra o caráter dele em fazer a coisa certa. Boaz é tão interessante a conduta dele que os próprios empregados dele na saudação, o Senhor seja convosco, o Senhor te abençoe, mostra a tamanha reciprocidade de respeito que havia entre eles. É importante nós entendermos que para nós termos uma vida diante de Deus próspera e abençoada, nós não precisamos ser arrogantes, nós não precisamos pisar as pessoas, nós não precisamos passar ninguém para trás, nós não precisamos aproveitar das oportunidades que lá na frente vai nos trazer dores. Pelo contrário, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E nós vamos aprender com Boaz esses cuidados, essa confiança, e nós veremos que Deus honra cada uma das nossas atitudes. O tópico 2, com os termos Goel e Levi. A expressão de geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que, quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão, cunhado, o levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então perceba que é muito interessante que mesmo ele tendo os direitos, ele não foi lá e conseguiu isso na marra, na força. Pelo contrário, obedecendo à lei de Deus, ele sabia que havia um parente na sua frente e que poderia fazer esse resgate à vida de Noemi. Então, ele vai até esse parente e ele apresenta a condição diante de testemunhos para que não viesse ter nenhum tipo de problema ou não viesse ter ali depois conversas que viesse causar desonra um para com o outro. É importante você entender, aquilo que Deus preparou para a sua vida é seu, não importa quem está na frente, não importa se existe uma competitividade em relação àquela bênção que está preparada para você. Deus, Ele vai te dar estratégias e diante da lei, diante das melhores condições, você receberá aquilo que é seu. Por isso, precisamos aprender com Boaz a fidelidade, a confiança na lei de Deus e a confiança no Senhor. Tudo isso mostra o caráter de Boaz e nós precisamos olhar para homens como Boaz, que tem caráter íntegro, e aplicar em nossas vidas diária também essa integridade, seja na nossa família, seja nos nossos negócios, seja naquilo que nós queremos realizar na sociedade, na igreja, não importa. Nós precisamos ter um caráter íntegro para que assim nós possamos, de fato, fazer com que aconteça em nossas vidas as promessas de Deus, porque só assim Deus pode cumprir para que o nome dele seja glorificado. E o terceiro ponto do tópico 1 fala temor e respeito. A saudação de Boaz e seus empregados demonstra que ele temia Deus. A invocação a Jeová
O Senhor seja convosco. Dirigida a todos os segadores, indica também o seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então perceba que é muito importante quando nós entendemos o propósito de Deus e como patrões, por exemplo, aqui colocando Boaz nessa consideração, como você que é patrão, que é empresário, como você trata os seus funcionários? De que maneira eles te olham? Como um homem íntegro, fiel, um homem caridoso ou como um carrasco, um caluniador? Pensando no posicionamento de Boaz como empregador, nós também precisamos fazer essas reflexões, nós que somos empresários, empregadores, como nós estamos tratando os nossos empregados, de que maneira nós estamos dando exemplo para eles, em consideração aquilo que eles nos apresentam na sua prestação de serviço. Será que eles nos veem como homens íntegros, fiéis, piedosos, ou eles nos veem como homens ambiciosos, carrascos, homens que não valorizam o seu trabalho? É muito importante. Nós precisamos entender e fazer o mesmo para as pessoas que caminham ao nosso lado. Se nós caminharmos juntos, a prosperidade vem para todos. Deus tem bênçãos tão grandes que é incontáveis as bênçãos do Senhor. Deus tem uma fonte, um manancial de água, e muitas das vezes nós estamos com um copo de água pela metade, porque nós não entendemos que a generosidade, que a fidelidade é que faz os nossos copos transbordarem. Então, que possamos aprender com Boaz nessa integridade, nessa fidelidade, dar o nosso melhor diante da sociedade, diante da igreja, diante da nossa família, para que as pessoas nos vejam e entendam que o Deus Todo-Poderoso reina sobre as nossas vidas. O tópico número 2 fala o carinho de Boaz para com Ruth. E a pureza não exclui a ternura. Esse é o nosso primeiro tópico. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que espigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Perceba que nesse primeiro tópico, Boaz ele traz ali uma preocupação, um cuidado para com Ruth. E ele olha para os seus empregados e fala: não toque nela, não faça mal para ela. Porque era muito comum naquela época, principalmente uma mulher que vinha de uma outra nação, que estava ali desamparada, era muito comum acontecer alguns tipos de abusos. Então Boaz, já prevenindo isso, já fala para todos os segadores: não toque nela. Perceba que Deus ele vai cuidar da gente em todos os detalhes. Enquanto você não percebe o que Deus está fazendo, Ele já está fazendo, já está cuidando e já está se movendo a seu favor. Você precisa confiar. Eu sei que é difícil, nós passamos dias difíceis, momentos na nossa história em que nós desacreditamos da figura humana pela maldade, pelo sarcasmo, por tudo aquilo que eles apresentam diante de nós. Porém, existe um Deus que ainda transforma o coração do homem e nós precisamos estar atentos nessa transformação,
porque nós vamos entender que nem tudo está perdido, nem tudo está acabado, pelo contrário, ainda há fiéis que servem ao Senhor nessa geração. Nós só precisamos estar atentos e apercebidos para podermos desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade com esses irmãos. E o tópico 2 fala: Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como uma estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muita porta. Duas coisas importantes a destacar nesse tópico: a fidelidade de Boaz, o cuidado de Boaz e a humildade de Ruth. Ruth sabia que ela poderia ser colocada para fora do campo e não ter a liberdade de colher aquelas espigas que caíam no meio do caminho. E quando Boaz, ele demonstra esse cuidado para com ela, a primeira coisa que ela faz é reconhecer o cuidado. E ela se coloca numa posição de serva, de humildade, diante dele, agradecendo aquele cuidado. E isso ainda acalenta ainda mais o coração de Boaz. Porém, por que Boaz fez aquilo? Porque ele ouviu o testemunho de Ruth. Ele ouviu o que ela fez para com Noemi, sua sogra. E isso fez com que Boaz olhasse com carinho as atitudes dela. Veja, nós estamos falando de uma geração onde talvez muitos pensassem em si mesmo. Porém, ela, cuidando de sua sogra, se coloca numa condição de humildade, reconhecendo que era necessário ela estar sobre aquela proteção, sobre aquela segurança, e aquilo mexe com o coração de Boaz também. E no terceiro fala assim: sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. É importante entender essa sensibilidade por parte de Boaz em relação a Ruth. Todavia, nós não podemos descartar que parte dessa generosidade foi o interesse dele para com Ruth. O interesse dele é pelo testemunho. Quem não gostaria de ter ao seu lado uma mulher fiel como Ruth, que se importa com a família, que se importa com os parentes, que dá bom testemunho, que evita o falatório, que evita o vexame? É uma mulher piedosa, é uma mulher honrada, que muitos gostariam de tê-la ao seu lado. E Boaz, quando olha para ela com todas essas qualidades, ele faz então todo o esforço possível para poder ganhar essa mulher. Tópico 3, indo para o nosso final: a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro item diz: a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir o Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente a seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. É importante ver esse tópico e entender que a lei da semeadura ela vai funcionar tanto para as coisas que são positivas
como para as coisas que são negativas. Todavia, aqui nós vemos que a lei da semeadura na vida de Ruth e de Noemi veio a somar às suas necessidades. É importante entender: plante aquilo que está em suas mãos. Você tem a opção de escolher o que você vai plantar. Isso sim, você tem a opção. Porém, colher os frutos que foram plantados é uma obrigação. Por isso, nós precisamos estar exercitando a caridade, a piedade, o amor, a compreensão e plantar com abundância esses frutos. Para quê? Para que eu também colha os seus frutos. Agora, se eu planto amargura, inimizade, ira, contenda, inevitavelmente eu recolherei também desses frutos todos esses males. Se eu tenho a opção, eu tenho a escolha de plantar o bem, por que eu vou gastar tempo plantando o mal? Vamos lá? O segundo item do tópico 3, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Perceba que nada é por acaso. Deus sempre providencia o melhor para nós. E nas escolhas que fazemos, sempre há a escolha que vai nos levar mais rápido à bênção, às vezes escolhas que vai atrasar essa bênção. E talvez algumas ainda que nos tirará dessa bênção. Então perceba que diante dessas escolhas, eu tenho que decidir pelo que é o melhor, pelo que é o mais correto, mais justo. Não adianta eu querer sumir ou deixar de assumir as minhas responsabilidades. Ruth fez um voto com Noemi. Noemi, aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela assumiu um compromisso. E quando ela chega então, e ela percebe que agora ela tem que cuidar desta sogra, colhendo restos do que cai da colheita. Ela mantém a sua fidelidade, ela mantém a sua escolha original e não se afasta, mesmo trabalhando exaustivamente para colher. Quando nós colocamos um propósito, um objetivo, não importa o que aconteça, você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. O seu alvo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que vai nos acolher e que vai preparar tudo aquilo que é importante. Com toda certeza, Ruth, quando ela foi seguir os segadores, eu acredito nisso, que ela provavelmente deve ter orado: Senhor, para que lado eu vou agora? Qual é a equipe que eu vou seguir? E no coração dela, o próprio Deus deve ter falado: siga por esse caminho. Ela poderia não ter ouvido caso isso aconteceu. Porém, eu acredito que ela ouviu essa voz e seguiu, e ela caiu exatamente no campo de Boaz. Veja que interessante. É importante entender isso. E quando nós observamos, tudo isso chegar ao coração de Noemi, imagine o coração de Noemi, como se alegrou. A esperança que brotou e falou: agora temos a chance de ser remidas e acabar com essa necessidade que nós estamos passando. Provavelmente Noemi agradeceu a Deus e falou: Deus, muito obrigado por ter colocado Ruth em meio aos segadores de Boaz. E a vida continua, e a história continua. Vamos lá? O terceiro item fala o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer.
pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada, e de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Perceba que, diante dessas circunstâncias, nenhum trabalho é em vão no Senhor. Nada que nós colocarmos e nos propusermos a fazer será empecilho. Tudo é possível que crer. Nós precisamos entender que talvez nesse momento eu tenha uma condição que não é a mais agradável, ou a mais confortável, ou aquela que eu mereceria estar naquele momento, mas vai chegar o momento em que esse cativeiro será mudado. E quando vai acontecer isso? Quando eu permanecer nessa fidelidade diante de Deus. Eu preciso entender isso, que diante da fidelidade ao nosso Deus, Ele muda a história, Ele acrescenta a vida, Ele cura as feridas, Ele transforma aquilo que aos nossos olhos é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Então acredite, fortaleça o seu coração, renove o seu voto, renove a sua promessa diante de Deus e plante o melhor plantio que você puder, porque com toda certeza você vai colher diante a lei dessa semeadura que você está plantando, e bênçãos ricas virão. Porém, se você tem plantado coisas amargosas, difíceis ou espinhosas, pare agora com tudo isso, mude a sua semente, faça com que você comece a ter agora a plantação de algo bom, para daqui a algum tempo o que foi negativo ficar para trás e o positivo chegar à sua mesa, chegar em suas mãos. E tudo isso nós aprendemos através da palavra de Deus. Isso é muito importante. E para concluir, e assim chegamos à conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Perceba que a atitude de Ruth foi tão nobre, não somente diante de Deus, porque ela o escolheu, mas diante de Noemi e das testemunhas que a viram demonstrando esse amor de forma prática e objetiva. Foi uma atitude tão corajosa, tão grandiosa, que Deus coloca a Ruth numa genealogia da onde viria o Salvador. Que privilégio! Pois é, Deus tem muitos privilégios para nós. Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós só precisamos aprender a ouvir a sua voz e ficar na fidelidade da sua palavra. Não mude o seu caráter. Seja firme no seu propósito. Acredite na providência divina. Ah, Rogério, mas estão falando isso e aquilo. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel até o fim. A Bíblia diz isso. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Não volte atrás, não abra mão. Não renuncie. Pelo contrário, agarre com todas as suas forças, segure para valer, faça como Jacó, não largue o anjo. E no final, nós vamos colher todas as bênçãos reservadas para nós. Gratidão. Eu quero que você compartilhe essa lição, siga nas redes sociais, se inscreva no canal, caso você não está inscrito ainda no canal, para receber novos vídeos, e compartilhe, para que muitas outras pessoas possam desfrutar desse momento. Talvez aqueles que não consigam participar presencialmente numa igreja, pelo menos eles podem aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Gratidão.